A paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom. Essa semana o Espírito Santo me conduziu a uma adoração diferente, a entender um pouquinho mais do que Ele quer falar com a gente e mostrar alguns erros que todos nós temos cometidos. Eu espero que ao longo dessa pregação, disso que Deus quer falar comigo e contigo, tu saia transformado e revelado. Antes de começar a falar o que Deus mostrou no meu coração, vou te conduzir e te convidar a fechar os teus olhos para que oramos juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, Pai, damos toda a honra e toda a glória a Ti. Que Tu manifeste a Tua presença nessa pregação, Senhor. Que não seja a minha boca falando, mas o Teu Espírito Santo ministrando. Eu te peço desde já que cada um que está assistindo essa palavra, Senhor, venha estar com o seu coração receptivo àquilo que Tu queres falar. Abre os ouvidos, Senhor, abre a mente dessas pessoas e que cativeiros sejam libertos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, essa semana o Espírito Santo falou comigo sobre uma passagem bem conhecida de todos, mas ele me falou sobre um aspecto diferente que eu nunca tinha parado para pensar. Eu quero liberar essa chave sobre a tua vida. Te convido para que tu leia junto comigo o livro de Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 44. Eu vou tentar falar rapidinho para que não fique maçante essa pregação. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém muitas pessoas os viram sair e reconheceram. De todos os povoados, muitos correram para a margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. E quando começou a ensinar muitas coisas, de tardinha os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos sítios e aos povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. E os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisamos de 200 moedas de prata, ou 200 denários. Jesus respondeu: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os pães, 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e deu graças. Depois partiu o pão e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixinhos com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 homens que comeram. Nessa primeira passagem, a gente ouve falar muito sobre a multiplicação, que Deus pegou aquilo que era pouco e multiplicou por uma grande multidão. Na Bíblia fala sobre 5.000 homens, porque na época só era contabilizado os homens. Nós falamos de famílias ali, então Deus fez algo extraordinário. Mas o Espírito Santo não quis falar comigo sobre apenas esse milagre. Ele quis falar novamente, e vocês vão ler mais à frente, que em Marcos 8, do 1 ao 10, novamente a gente vai ver esse milagre de pães e peixes acontecer. E nessa segunda vez ele também alimenta mais de 4.000 pessoas. E a gente vê que pela terceira vez, em Marcos 8, 17, Jesus volta a falar sobre o assunto da multiplicação dos pães. Só que dessa vez os discípulos estavam no barco e eles estavam se questionando sobre: nós não pegamos os pães que sobraram, nós esquecemos os pães, como nós vamos ser alimentados? E Jesus olha para eles e diz, especificadamente no Marcos 8,17, percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês ainda estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam e nem perceberam? O coração de vocês está endurecido? E o Espírito Santo começou a falar sobre isso comigo, que por 3 vezes foi necessário que Jesus mostrasse para os discípulos que ele podia multiplicar o pão, que ele podia fazer aquilo na vida deles. Por 3 vezes foi necessário. Então o Espírito Santo começou a ministrar sobre quantas vezes nós devemos passar pelas mesmas provas porque saímos delas sem entender a real lição. No primeiro momento, eu acredito que Jesus olhou e ele nunca tinha feito essa multiplicação. Então seria plausível que os seus discípulos questionassem a ele e não vissem esse acontecimento.
Porém, na segunda vez, eles já sabiam que Jesus era capaz de multiplicar e mesmo assim fizeram o questionamento: como vamos alimentar de novo essa multidão? E pela terceira vez eles falaram de novo: esquecemos os pães, como vamos nos alimentar? E aí a gente eu muitas vezes parei na minha vida e fiquei perguntando para Deus por que eu estava passando pelas mesmas provas, da mesma maneira. E Deus só me falava: porque tu não entendeu a maneira de vencer isso. Tu não entendeu ainda que tu precisa confiar em mim. E mesmo nos dias de hoje a gente passa pela mesma provação dos discípulos. A gente anda com Jesus, professa que ama Jesus, que a nossa vida é dependente de Jesus, mas quando chegam os problemas esquecemos que Ele pode fazer todos os milagres. Então o Espírito Santo começou a falar muito sobre isso. E quando Ele mexia comigo, Ele falava que Deus, Jesus, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e vai ser o mesmo amanhã. Então Ele vai fazer todos os milagres possíveis na tua vida. Mas se tu está passando pelas mesmas coisas de novo, a falha é tua. Então fica a frase para te lembrar: toda vez que tu não passar pelo processo da forma correta, tu está fadado a repetir esse processo. Então não questiona Deus, mas aprende a lição. Aprende que tu precisa crer nele, aprende que Ele é o teu Salvador e que Ele é o Detentor de todos os milagres. Em Gálatas 4:11 vai falar: estou preocupado com vocês. Será que o trabalho que eu tive com vocês não valeu de nada? Cara, Jesus te olha todos os dias e diz: ei, será que tudo que eu estou fazendo por ti, será que o lugar da onde eu te tirei não te valeu o suficiente? Tu não está entendendo que eu sou ainda? Que mais milagres tu precisa? Que mais tu queres de mim? Além de eu te amparar diariamente, sabe, se hoje eu e tu temos fôlego de vida, é só porque Deus está permitindo. E mesmo assim a gente reclama mais do que agradece. Eu não sei o que tu está passando hoje, eu não sei quais são os teus problemas, eu não sei porque o Espírito Santo me impulsionou a estar falando isso, mas eu quero que tu entenda que o Deus que fez o primeiro milagre é o mesmo que vai fazer diariamente. Se tu se afastou dos caminhos, o Deus que te trouxe mudou a tua história, Ele pode mudar de novo. Basta te clamar, basta te buscar. Todos os milagres, todos os acessos, a Bíblia está aqui não só para a gente ler e aprender, mas para dizer que todos nós temos acesso a todos os milagres que Ele fez. Mas para isso a gente precisa crer, a gente precisa ver quem realmente é Jesus, a gente precisa saber com quem está andando. Senão a gente vai voltar várias e várias vezes e não vai sair do lugar. É como se fosse um jogo de videogame. Se tu não vence aquela fase, tu volta. E é isso que nós estamos fadados, desde que a gente entenda com propriedade quem é Jesus. Em Hebreus 13:8 vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, para todo sempre. Confia nisso, confia nas palavras que foram lançadas na tua vida. Se ainda não foi realizado, é porque ainda falta algo em ti. Porque a vontade de Deus, a vontade de Jesus é fazer tudo para ontem. Ele multiplicou aqueles pães e peixes de uma forma extraordinária. Do pouquinho que existia, Ele alimentou multidões. O pouquinho do dom que tu tem, o pouquinho da disposição que tu tem, se tu der o primeiro passo, Ele pode levantar multidões. Através da tua vida, multidões podem conhecer Jesus. Histórias podem ser mudadas através do teu passo, mas é necessário que tu tenha pelo menos um pouquinho de fé. E vai falar, e eu termino falando para vocês: clame por Ele, chame por Ele, volte à essência diária, para que tu possa viver o sobrenatural de Deus. Espero que Deus tenha ministrado no teu coração, como Ele ministrou no meu. E eu deixo uma pergunta para ti. Os discípulos precisaram por 3 vezes passar pela mesma situação para entender que todo o alimento Jesus tinha para dar para eles. Tudo que eles precisavam, Jesus ia entregar para eles, mas eles precisaram passar por 3 vezes pela mesma situação. E tu, quantas vezes precisa passar para vencer as dificuldades na tua vida? Reflita sobre essa pergunta, porque eu refleti. E semana passada eu me peguei fazendo essa mesma pergunta: Jesus, tu não pode fazer porque não tem feito. E ele só falava: aprende a lição. Sai daqui mais forte do que tu entrou. Problemas são para te capacitar, problemas são para mostrar soluções, problemas são para te dar sabedoria em Cristo Jesus. Não existe sabedoria sem resolução de problemas. Não existe viver os milagres de Deus sem enfrentar as tribulações. E eu profetizo que em nome de Jesus Cristo vai ser um novo tempo na tua vida. Em nome de Jesus, que essa chave vai ser virada
e que cadeias vão ser quebradas, muralhas vão ser derrubadas e que tu vai entender e não vai precisar estar passando inúmeras vezes pela mesma prova, mas e sim vai avançar, vai crescer e vai romper em 2023. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Pai, te agradecemos por essa mensagem, te agradecemos pelo que tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que tu pode fazer todos os milagres e te pedimos perdão se em algum momento te questionamos. Pai, te peço que tu deposite em nós, em cada um que está assistindo, inclusive em mim, Senhor, uma fé genuína, uma fé onde quer te buscar cada vez mais, te buscar na verdadeira essência e saber quem tu és, Senhor Jesus. Eu profetizo que portas de emprego serão abertas, Senhor. Eu profetizo que cura será liberada através da vida de cada um que tem assistido, Senhor. E eu te peço, Pai, que se instaure um novo tempo, um novo ciclo, que 2023 seja um ano onde veremos a tua manifestação diária. Pai, eu te peço que as pessoas não vejam mais a nossa face, mas vejam Cristo Jesus que vive em nós. Que a paz do Senhor esteja com cada um. Uma ótima semana. Glória a Deus.